Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, seja lá a que horas vocês venham a assistir esse vídeo. Eu não pretendia fazer um vídeo, logo meu primeiro vídeo, tão logo, tendo em vista as cicatrizes ainda que estão presentes. Eu esperava que pelo menos passasse um ano e meio, para que eu fizesse um vídeo a respeito, mas enfim, como as circunstâncias são sempre imprevisíveis, e nós esperávamos aqui em casa que isso acontecesse, eu acho que alguns do grupo, alguns amigos do grupo, lembram de mim, pelo menos pela carta que que escrevemos até o final do mês de setembro. Na verdade, ela é uma coletânea de tudo que nós pesquisamos e que não é novidade para muitos membros do grupo, e ela ficou pronta no finalzinho de setembro e já enviamos para a congregação, para o Salão do Reino que nós fazíamos parte, é, no último dia de setembro, praticamente, deixamos nas mãos de um ancião, porque foi ancião e também é ancião por ser muito idoso, já em seus 85 anos, e nós ficamos muito temerosos que ele lesse a carta, porque, enfim, tem todos aqueles escândalos, não só passando por questões doutrinárias, mas também passando por aqueles escândalos todos que nós já sabemos de pedofilia e tudo mais, e a gente preocupado, né, achando assim, como é que ele vai reagir a tudo isso? Um senhor de 85 anos vai receber todas essas notícias assim, como se fosse uma bomba. Isso não vai fazer bem para a saúde dele, física e mental, principalmente mental, né? Então, assim, é, entregamos a carta a ele em mãos no dia, se eu não me engano, 29 de setembro, e a carta foi lida no dia 30 de setembro pelo corpo de anciãos que ele fez parte durante 40 anos. Ele, durante 4 décadas, foi ancião. Mas, para nossa surpresa, parece que tudo que estava na carta era tudo parte de um enredo que ele já estava acostumado, já sabia, porque ele não se surpreendeu. Bom, de lá para cá, os telefonemas não param de acontecer, principalmente no horário de serviço de campo, que geralmente para os pioneiros é diariamente, geralmente entre 9h30 e 11 da manhã, um pouco antes do almoço, e são telefonemas insistentes, vão para mais de uma linha da casa, temos duas linhas, e as duas linhas às vezes tocam ao mesmo tempo. É, a gente tem recebido também cartas e escrita por esse ancião, que foi amigo da família, digamos assim, durante 10 anos, né? Foi ele que, quando voltamos aqui para o circuito na região em que moramos, foi ele que nos últimos 10 anos vinha aqui, recebíamos sempre muito bem, toda semana, pegava ainda o final do café da manhã, almoçava, tomava sobremesa, tomava o café da tarde, conversávamos, mas eu sempre percebia nele um, um, um ar de investigação, como se ele estivesse sempre investigando, xerifando. Tanto é que eu botei, nos últimos anos, eu o apelidei de Raposa Perdigueira, porque ele ficava sondando tudo, pesquisando tudo, e vocês imaginem o policiamento que não foi os últimos 10 anos, não só na minha vida, como na vida de toda a minha família. Mas, enfim, como só tem 2 semanas do ocorrido, 2 semanas e meia por aí, de lá para cá não foi diferente. Recebemos cartas também. Essa é uma das primeiras, e eu vou ler para vocês, porque é de um farisaísmo, é de uma hipocrisia absurda. Primeiro, né, ele manda, junto com a carta, ele manda duas revistas despertais. Não, uma é Despertar e a outra é uma revista Sentinela, acho que vocês podem ver aqui. Uma é de 2001 e a outra é bem antiga, é de 1977. Eu nem era nascido, nem sonhava em nascer ainda. 22 de janeiro de 77. Pasmem, uma criança chorando, e esse foi um dos argumentos que usamos na carta, né? Foi um dos últimos argumentos. Eu acho que vocês puderam, quem teve acesso à minha carta e pôde lê-la, né?
maltratam crianças, por quê? O que pode fazer a respeito disso? E é justamente falando que a Associação das Testemunhas de Jeová, a antiga organização, né, para não dizer corporação, não, enfim, não colide e não apoia, vamos dizer assim, a pedofilia, digamos assim, né? E o abuso de crianças. Um absurdo isso daqui. Uma revista, porque é tudo que ele tem. A biblioteca dele são 4 décadas, interessantemente, de 1970 para cá, né? Só de Sentinelas e Despertais. E outra, endereçada também essa revista à minha mãe, agora vocês vejam que sugestivo o título. Quem cuidará das viúvas? E junto à carta, né, com uma xerox também de uma matéria, Jeová tem sido muito bom comigo, de um idoso, a experiência de um idoso. E ele utiliza também as mesmas cartas. Isso aqui são 2 cartas. Uma é da minha irmã e outra da minha mãe. Pessoal, uma carta, são cartas pessoais a ele, diferentemente da outra em que vocês tiveram acesso. E é uma carta praticamente mais suave e que era endereçada só a ele. Eu não vou citar o nome do irmão idoso, que é ancião, mas, enfim, ele devolve a carta, tá? A carta com o maior carinho que, enfim, que minha mãe escreveu para ele e a minha irmã também escreveu uma também a versão dela. E ele escreve no corpo da própria carta, como querendo assim se desfazer da carta como se fosse algo, sei lá, que tivesse células cancerígenas e passível de, enfim, de metástase, né, de apostasia ou qualquer coisa do tipo. E assim, eu vou ler para vocês a carta e vocês me digam depois nos comentários o que vocês acham. Mas enfim, eu achei um absurdo. Amada família Braga, graças a Jeová Deus e a Jesus Cristo, estamos vivos e cuidando de nossa espiritualidade. Destaco no início desta carta uma pessoa que possuía franqueza natural, gostava de música e tinha sérios problemas de saúde. Se eu demorar um pouco aqui é para entender a letra dele, né, que já é uma letra tremida, né? Vejam, por favor, a outra folha. Tá. Esta carta fica fazendo parte da minha história, assim como a família Braga, que somos nós, né? Vejam, por favor, a outra folha. Já a li várias vezes, ou seja, essa carta daqui, né? E a estou estudando com todo carinho, gostando por demais de ter visto grifada nesta página uma expressão bíblica muito usada pela Neuzinha, minha irmã caçula. Então, não tão caçula, um ano e meio de diferença. Vocês estão de parabéns. Olha só a ironia, prestem atenção. Vocês estão de parabéns por não deixar que nada os separe do amor de Deus. Nunca devemos ficar furiosos com Jeová Deus. Ou seja, não estamos. O fato de estarmos furiosos com tudo que descobrimos e que vocês já sabem muito bem todas as razões que são, milhares, dezenas. Ou seja, isso no caso, ira, no caso, segundo o que ele está dizendo aqui, ira contra Deus, né? A ira com relação à organização significa que ele reduz, né? É um reducionismo, né? Ele reduz a Deus, né? A organização é Deus. Você, para quem sabe ler, né, tem um grau de instrução mais elevado que o letramento médio das pessoas da congregação, você também lê as entrelinhas, né? Eles pensam que a gente não vai captar isso daqui. Eles deixam essa semântica embutida sem saber, que a gente não vai notar, né? Como se nós fôssemos ingênuos. Mas enfim. Tarará. Nunca devemos ficar furiosos com Jeová Deus. Como destaca o livreto, examine as escrituras diariamente.
desse ano, né? Ou seja, sempre literatura deles, também que eles citam, né? E, claro, né? Da década de 70, década de 80 para cá, né? E principalmente de 75, 76 para cá, né? Porque antes é meio perigoso, né? Consultar as próprias publicações deles. Principalmente dos primeiros anos da década do século XIX, principalmente. Enfim, até 1960, enfim, e aquilo tudo que nós já sabemos. Continuo fazendo o que posso para ajudar. Vejam, por favor, a outra folha. Declaro que não estou sozinho neste assunto de ajuda. Vejam, por favor, a outra folha. Na frente está Jeová Deus, seguido de Jesus Cristo, dos anjos e dos humanos de boa vontade. Vejam, por favor, a outra folha. Todas as folhas ele coloca isso, porque ele vai escrevendo seguidamente, né? Comentando a própria carta, né? Mas sem argumentos consistentes. Nem argumento nenhum, né? Eu acho que se tivesse, também não seria muito consistente. Vocês estão... repete novamente a mesma expressão. Vocês estão de parabéns também no sentido de serem bons pesquisadores das publicações da Torre de Vigia, mostrando que tem os pés no chão, e como temos, né? Falta eles terem. Embora sinta falta da convivência, também para não dizer da boquinha livre, né? Do almoço, dos lanches. Embora sinta falta da convivência com vocês, afirmo que já passei por isso, ou seja, ele já passou por todas essas dúvidas, esses questionamentos, já atormentou muito ele. Ele já ficou muito contrariado, já ficou muito pesaroso. Isso já foi parte da vida dele, mas enfim, como a organização é muito verdadeira, é muito pura, não tinha razão porque não voltar ou não dar crédito, né, para o que é dito ser apóstata, né? Apóstata entre aspas. Já passei por isso, meu falecido 2002 filho Júlio, ele teve alguns filhos, um ou dois filhos, se não me engano, que ele criou de criação, entendeu? Não era filho, enfim, era filho, mas não era filho natural dele. Então ele está dizendo aqui que o falecido filho dele, Júlio, em 2002, foi testemunha de Jeová, casou com minha nora Márcia, também testemunha na Igreja Católica. Minha nora já vivia e muitos anos depois do casamento, pediu-me para levá-la ao Grande Rio, ao Salão Grande Rio, salão de assembleias, onde assistíamos a um dia de assembleia, tendo ela batido palmas várias vezes nos discursos onde ouvíamos. Ela diz que a avó obrigou-a a ser testemunha de Jeová. Mas ele aqui está querendo dizer, no caso, né, que não é muito bem assim, né, essa obrigação. Ela é que entendeu dessa forma. A nora dele que entendeu dessa forma, se sentiu dessa forma, como se fosse a única, né, que se sente obrigada a se tornar, né, para não dizer quem nasce, né, e quem é criado dentro da organização. Vamos lá. Outros casos eu poderia enumerar. Vejam, por favor, a outra folha. No entanto, ainda tem uma parte aqui longa aqui atrás, olha. No entanto, prevalece que vocês pesquisaram as publicações e resolveram o que ficou registrado nessas duas cartas que estou comentando, inclusive a carta ao corpo de anciãos. Vocês prometeram continuar pesquisando o que é bom. É bom mesmo? Será que para eles é bom que continuemos pesquisando? A gente já pesquisou quase tudo e vai continuar, né? Porque é uma bola de neve. Vejam, por favor, a outra folha. Tá. Não desejo passar por alto o relato da primeira carta, que é aquela que todo mundo teve acesso, que é a que vocês leram. Que é a carta, digamos assim, que reúne todos os argumentos, aqueles argumentos bem
enfim, bem escandalosos com relação à Torre de Vigia. Então, não desejo passar por alto o relato da primeira carta, que ele, por ser curioso, teve acesso, leu e não afetou em nada, não o afetou em nada. Segunda Timóteo, capítulo 2, onde Paulo, que se considera com o principal, que se considera como o principal dos pecadores, falou a respeito de nós e da congregação, consultando-nos. Ou seja, a gente não fez a tarefa devida, né? Que é consultar a congregação. A gente não se submeteu a uma humilhação de uma reunião, uma comissão judicativa, né? Por quê? Porque eles não tiveram o prazer sádico, né? Que eles gostam, né? De humilhar, de espezinhar. Vejam as revistas em anexo a esta carta, que são as duas que eu mostrei para vocês, em que, inclusive, se destacam outros traços biográficos do irmão citado na xerox com que inicio esta carta a vocês. Continuo à disposição e, oportunamente, telefonarei para perguntar, especialmente pelo Sancler, meu pai nunca foi testemunha de Jeová, e o Pedrinho, além do Rufi, o meu cachorro. Ou seja, ele vai ligar para cá, né, quando ele mais, né, ele já está ligando para caramba, né, deixa recado na secretária eletrônica. E olha a consideração, porque nós agora, como somos assim, na linguagem deles, né, apóstatas, entre aspas, né, sabemos disso. Então, assim, a disposição dele é estendida apenas ao meu pai, que nunca foi testemunha de Jeová. Hoje, nós, principalmente eu, enfim, minha família, todos nós aqui damos graças a Deus por isso. E o Pedrinho, meu irmão, por ser autista, o meu irmão mais velho, nunca chegou formalmente dentro do legalismo da instituição a ser batizado, né, submerso, além do Rufio cachorro. O Rufio cachorro eu não vou nem comentar. Recebi, e nada assim, nenhuma extensão de disposição, de preocupação, de consideração a quem? Ele não coloca a mim, nem a minha irmã e nem a minha mãe. Por que vocês acham? A primeira carta, a carta que vocês leram, está em nome de quem? Recebi de volta o cartão assinado pelo Rafael. Escreverei ainda quando achar extremamente necessário. Continuo pesquisando se estou na fé. Agora, com a ajuda do livro Imite a Sua Fé, que deve ser o último livro, né, que está para ser lançado, né? Que Jeová Deus, em nome de Jesus Cristo, será que é em nome de Jesus Cristo mesmo? A organização tem uma preocupação e exalta tanto Jesus Cristo. Será que exalta? Nós sabemos, né? Enfim, cada vez mais ele é mais enaltecido, para não dizer que na última versão da Bíblia, agora que foi lançada, no glossário vocês encontram no index. O glossário é aquela parte, a parte no final, né, da Bíblia, você encontra entradas lexicais para todos os nomes, todos os termos, todos os personagens bíblicos, mas você não encontra nada com relação a Jesus Cristo. Nada. A não ser que eles acrescentem depois, né? Depois de muitas críticas de pessoas que entendem da Bíblia, ou enfim, que estudam muito realmente, não a Bíblia deles, né? Que nós já sabemos que é uma heresia. Enfim. Então, que Jeová... aqui ele se despede. Que Jeová Deus, em nome de Jesus Cristo, continue nos concebendo seu Espírito Santo e a sua sabedoria celestial contida na Bíblia. Qual Bíblia? O amigo J, não vou aqui citar o nome, ainda estou sendo respeitoso, né? Coloca o bairro e a data, tem o quê? Tem 3 dias que ele escreveu essa carta, datada de 18 de outubro, e ele assina.
Agora eu me pergunto, o que vocês acham disso? O que faríamos? O que deveríamos fazer? Claro que nessa carta tem um pouco de intimidação, um pouco também não deixa de ser um pouco de culpa. Ele mandou uma carta semana passada também dizendo, ou dando a entender que isso é só uma fase nossa, que nós estamos passando, que quando as coisas realmente... Tanto é que isso foi uma das últimas coisas que ele disse antes dos nossos nomes serem anunciados na tribuna, né? Foi uma das últimas coisas que ele disse. Eu espero que vocês sejam felizes nesse novo caminho, nessa nova fase da vida de vocês. O que vocês entendem disso também? Que, enfim, que isso é só uma fase, que quando vierem os problemas ou quando as coisas apertarem, vamos correr de volta para eles, né? Porque eles sempre apoiaram a gente, sempre. Eu acho que isso acontece com todas as ex-testemunhas de Jeová, todos os nossos irmãos queridos. Quantas vezes, quando vocês tiveram problemas, passaram por crises, enfim, tanto em nível familiar, pessoal, enfim, vocês tiveram algum apoio de algum irmão achegado com vocês na fé? Algum irmão? Então, essa carta aqui, que vai ser a última, porque vamos escrever uma educadamente, mas pedindo para que ele não envie mais cartas, porque essa, com outras também, que ele já enviou, mais uma, né? Você nota, mais na outra, inclusive, uma intimidação, né? E olha a hipocrisia, essa revista aqui sobre maltrato às crianças. O que vocês acham disso? E outra, quem cuidará das viúvas? Ou seja, minha mãe não é viúva. Está desejando o quê para o meu pai? O que ele está querendo dizer com isso? Enfim, a gente acaba especulando, né? Tendo que especular muitas coisas. Enfim, e claro, sempre sentinela, despertar, não tem outra coisa também, né? Mas enfim, irmãos, fica aqui o registro por meio desse vídeo. Eu espero o comentário de vocês. Esse está sendo praticamente meu primeiro vídeo a respeito. Eu não estava programando um vídeo assim logo tão cedo, como eu expliquei no início. Mas fica como registro de todo o mecanismo que eles usam para intimidar, para fazer com que a pessoa se sinta arrependida, né? Assim, pesarosa, com culpa. Será que você tomou a decisão certa? Será que você não se precipitou na sua escolha? Volta para a organização. É a verdade? Vocês saíram da verdade? Bom, então fica aqui meu registro. Eu desejo um bom dia a todos, o dia inteiro, né, no caso, manhã, tarde e noite. Um grande abraço do irmão de vocês, Rafael.